canal, meu nome é Lúcia. A aula de hoje é sobre medida de dispersão. Eu trouxe aqui uma definição rápida, fácil e simples. É a seguinte: são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Aí nós temos representando as medidas de dispersão, a amplitude, o desvio padrão, o desvio médio, a variância. Nós vamos falar sobre cada um deles especificamente. Bom, nós vamos falar agora sobre a amplitude. Eu só vou apagar o quadro e volto já. Continuidade nessa aula, vamos falar agora sobre a amplitude. A amplitude de um conjunto de dados vai ser sempre o maior valor menos o menor valor. Ou seja, aqui nós temos a fórmula da amplitude. Pode ser representada por A ou simplesmente por H. A amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo. Ou seja, observe esse conjunto de dados. 4, 5, 7, 9, 10, 13. A amplitude vai ser a diferença entre o menor número e o maior número. Nesse caso será 13 menos 4, que é igual a 9. A minha amplitude vai ser igual a 9. Dando continuidade à nossa aula, eu trouxe aqui um exemplo de amplitude. Bom, o exemplo é o seguinte: um professor de matemática deseja fazer a comparação entre dois alunos nas suas notas. O primeiro aluno, o aluno A, tirou 4 na primeira prova e 4 na segunda prova. Como a gente vai fazer uma comparação entre dois alunos, nós temos que tirar a média aritmética. Nesse caso, a média aritmética é a soma dos dois valores que a gente tem dividido por 2. Que nesse caso deu 4. É uma média aritmética simples. O aluno B tirou 8 na primeira prova e 0 na segunda. Se a gente fazer uma média aritmética simples, nós vamos obter a mesma média do aluno A, que é 4. Bom, agora a gente vai tirar a amplitude para ver se essa amplitude também é igual. Bom, a amplitude é sempre o maior valor menos o menor valor. Nesse caso aqui é o mesmo valor que é 4, né? Eu vou fazer subtração entre esses valores que vai dar 0. Já no segundo aluno, o maior valor é 8 menos o menor valor que é 0. Nesse caso a amplitude vai ser 8. Note que a amplitude é diferente do aluno A, é diferente do aluno B. E agora, nós podemos classificar essa amplitude em homogênea ou heterogênea. Quando a gente fala em amplitude homogênea, é, por exemplo, quando a gente tem valores iguais. Por exemplo, o aluno A tirou 4 no primeiro bimestre, 4 no segundo, 4 no terceiro e 4 no quarto bimestre. Nós temos aí uma nota homogênea. A amplitude dele é homogênea. Já no segundo aluno, nós temos que 8 na primeira prova e 0 na segunda. Nós temos uma amplitude heterogênea, ou seja, valores diferentes, tanto na primeira prova quanto na segunda. E também, para ser considerada homogênea, o valor tem que estar, da amplitude tem que estar mais perto de 0 o possível. Já no caso da heterogênea, não. É bem ao contrário. Quanto mais perto de 0, eu tenho homogênea. Quanto mais longe de 0, eu tenho heterogênea. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora sobre medida de dispersão, especificamente sobre o desvio. O desvio é uma maneira de medir o grau de dispersão ou concentração de cada valor ou variável em relação às medidas de tendência central. E como que a gente obtém o valor do desvio? Fazendo a diferença entre o valor dado, que pode ser notas de alunos, e a média. Nesse caso aqui, na primeira fórmula, nós vamos representar pela média aritmética simples, e nesse segundo, xi representa a mesma coisa que o xi anterior, só que essa média aqui é a média da amostra, mas é a mesma coisa. Vai vir notação dessa forma ou dessa maneira. É a mesma coisa. Bom, eu vou apagar o quadro e volto já com alguns exemplos, com um exemplo de desvio, para a gente aprender na prática como que se faz e o que significa. Na continuidade da nossa aula, eu trouxe um exemplo para a gente fazer junto de desvio. E o exemplo é o seguinte: um professor deseja calcular a nota de 4 alunos. Bom, eu chamei esses alunos de aluno A, aluno B, aluno C e aluno D. Essa nota, por exemplo, pode ser numa prova de matemática, por exemplo. Na primeira prova de matemática, o aluno A tirou 6,5, o aluno B tirou 7,5, o aluno C tirou 8 e o aluno D tirou 10.
E aí, o que a gente faz para obter o desvio? A primeira coisa que a gente faz é tirar uma média aritmética simples. Nesse caso aqui, a nossa média aritmética está sendo representada por x barra. Lembre-se que x barra é a média da amostra. Eu posso colocar também MA, vai dar no mesmo. A média é uma média aritmética simples. Aí o que a gente faz na média aritmética simples? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores, que nesse caso é 4. Aí nós obtemos de média 8. Agora a gente pode calcular o desvio. O desvio do aluno A é 6,5, que é a nota, menos a média, que é 8. Eu obtive menos 1,5. Observe o seguinte, eu não posso ter números negativos no desvio. Aí o que eu posso colocar? Eu posso utilizar um módulo. Aí eu vou obter 1,5 positivo. Para a gente não encher o caderno de módulo, nós podemos fazer o seguinte, colocar o maior valor menos o menor valor, independente se o valor maior seja da média ou seja da nota do aluno. Então vamos lá. 8 menos 7,5, eu tenho meio. 8 menos 8, eu tenho 0. E 10, que é a nota, menos 8 da média, eu tenho 2. Observe que eu obtive o desvio de cada um. Desvio do aluno A, 1,5, desvio do aluno B, meio, desvio do aluno C, 0 e desvio do aluno B, 2. Agora nós podemos calcular o desvio médio. O que é o desvio médio? O desvio médio é a soma dos desvios, desse valor que eu obtive no desvio. Eu vou somar ele como se fosse uma média aritmética simples. Eu somo ele e divido pela quantidade de elementos que eu tenho. Mas observe bem, não é a média aritmética das notas, é a média aritmética dos desvios que eu obtive. Eu vou somar 1,5 do aluno A, mais meio do aluno B, mais 0 do aluno C e mais 2 do aluno D. E vou dividir por 4. Eu obtive 1 de nota. Bom, esse é o desvio médio. É a soma de todos os valores do desvio dividido por 4, eu obtive 1. Dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai falar sobre desvio. A gente já obteve os valores do desvio, fazendo a diferença entre a média e o valor de cada nota de cada aluno. Agora nós vamos obter a variância. A variância nada mais é do que a medida dos quadrados de cada desvio. O que é isso? Eu vou pegar os valores que eu achei no desvio, o resultado de cada desvio, eu vou elevar ao quadrado cada um dos valores, lembrando que nós temos uma potência. Ou seja, o que é uma potência? Eu tenho 1,5 multiplicado por 1,5, que eu tenho 2,25. Mais meio multiplicado por meio, que eu tenho 0,25. 0 elevado ao quadrado, eu tenho 0. E 2 elevado ao quadrado, que eu tenho 4. Tá bom? A matemática, ela tem uma ordem. Ou seja, eu tenho que resolver a potência primeiro, para depois somar e dividir. Então, somado todos os valores, nós obtemos 6,5 dividido por 4, dá aproximadamente esse valor aqui. Esse valor aqui a gente pode utilizar ele no desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Eu coloquei assim para vocês terem uma ideia do que seja, tá bom? Tanto o resultado assim, você pode jogar diretamente na calculadora, simplesmente somente a raiz. Aí nós vamos obter aproximadamente 1,28. Por que aproximadamente? Deu esse valor aqui de baixo, enorme, né? A gente pode aproximar ele. Esse 74, ele pode arredondar para 8, então fica 1,28. A gente pode ter o desvio padrão dessa forma ou simplesmente dessa maneira. O professor pode te fornecer dessa maneira, ou seja, sem resolver. A primeira coisa que você vai fazer é dividir o valor que está dentro da raiz. Eu dividi esse valor, deu esse resultado aqui, esse aí. Aí eu tenho que tirar a raiz desse resultado, do resultado da divisão. É basicamente somente isso, dá 1,28. Essa aqui é o desvio padrão.